Irmãos, é tão bom a gente estar diante de uma igreja alegre, bem-aventurada, que não está debaixo de previsão humana, está debaixo de provisão divina. Irmãos, eu quero de maneira bem simples revelar à igreja hoje o quarto segredo que faz um homem produzir por 1000 homens. Levanta a mão assim, o quarto segredo que faz um homem, faz assim, ó, produzir por 1000 homens. Isaías 60:22 fala assim: o menor dos homens produzirá por 1000, e este homem pequeno terá a força de uma nação. Eu, o Senhor, farei isso prontamente na vida daquele que crê. Olha aí, ó. Farei isso prontamente na vida daquele que crê. Na vida daquele que crê. Ok? Todas as vezes que Deus quis mudar a história de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de um país, Ele deu a um só homem, a força de 1000 homens, Sansão, a sabedoria de 1000 homens, Salomão, a habilidade de 1000 homens, Davi, e esse homem, ele sozinho produzia o que 1000 homens tinham que produzir. Então levanta a mão assim, o potencial de Deus dentro de mim. Podia ouvir, vamos lá. Faz assim, ó, produzindo por 1000 homens. Nós comentamos, eu quero lembrar que a escola de Anaguicasa, ela tem 3 níveis. O nível 1, nós estamos pregando no nível 1. O nível 2 e o nível 3. Em São Paulo, agora, quinta-feira, eu vou pregar para pastores o nível 3. Vou pular o nível 1, 2, vou entrar direto no nível 3, que é uma coisa muito mais violenta que você não tem ideia, né? Você não tem ideia do que é o nível 3 da escola de Anaguicasa. Tem que até preparar, porque você já viu quando você come buchada lá no Nordeste, você quase morre depois de tão pesada que é a comida. Mas olha bem, o primeiro segredo que faz um homem produzir por 1000 homens é o corpo no pasto, o coração no trono. Repete, vamos lá. Ou seja, não importa onde o seu corpo está, o que importa é aonde o seu coração está. Levanta a mão e diz, chegar lá é só uma questão de tempo. Ou seja, a unção dos 7 nomes redentores de Deus está dentro de mim. Segundo segredo, o meu corpo é o útero de Deus. Repete, vamos lá. Põe a mão assim, grávido pelo poder do Espírito Santo. Diga para o senhor assim, anda com quem está grávido, porque um sustenta o outro. O terceiro segredo, nada tira o homem da batalha. Diga para o senhor assim, de volta para a vida, de volta para a batalha. Repete pelo aí, vamos lá. Diga para você, a sua jornada não acaba aqui, meu irmão. Em nome de Jesus. Agora, o quarto segredo. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, olha o que está na cabeça de quem tem a unção de Anaguicasa. O que ele crê, o que está impregnado na mente dele, no coração dele. É uma coisa que você pode achar que é simples, mas ela determina completamente tudo que vai acontecer com você no presente e no futuro. Provérbios 18:21 fala assim, a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da minha boca.
Então, o homem que tem a unção de Anagai, ele sabe que as minhas palavras, repete, as minhas palavras têm poder. Repete aí, vamos lá. Dá um grito forte. Ou seja, dependendo do que você falar, você semeia a morte. E dependendo do que você falar, você semeia a vida. Então, as suas palavras já têm poder de matar ou fazer viver. Põe a mão assim, por trás das minhas palavras, Deus pode agir, ou então o diabo pode agir. Então o homem que tem a unção de Anagai, ele sabe que ele não pode brincar com o que ele fala. Ele sabe o perigo que está na boca dele. E uma das coisas que eu aprendi na escola de Anagai é uma coisa simples. Eu lembro de um testemunho de um homem, de uma família, que o filho estava com câncer, entre a vida e a morte. E aí ele falou para a igreja falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vigília em favor da cura dessa criança. Aí mais de 1.000 pessoas chegaram na igreja às 11 da noite, ficaram até às 5 da manhã, orando pela cura do menino. Está curado em nome de Jesus, está curado. 1.000 pessoas andando, chorando, está curado em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus. E o pai lá e a mãe lá. Aí quando termina a vigília pela cura da criança, o pai e a mãe vão para casa. E aí o vizinho falou assim, ô João, e o seu filho? Ah, está entre a vida e a morte. Com aquelas palavras ele anulou uma noite de oração. Então tem hora que você manda o seu marido da igreja para o céu, chega em casa e você manda ele para o inferno. Você anula as suas orações com as suas palavras. Então por isso que lá em Provérbios 18, 21 fala assim, a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da minha boca. O que Jesus disse em Mateus 12, 37, ele disse assim, Jesus, as suas palavras, elas podem te absolver, ou então as suas palavras podem te condenar. Então, dependendo do que você fala, você pode ficar livre. Você vê naqueles filmes americanos, quando o policial chega perto do pessoal e fala assim, você tem direito de ficar calado, porque tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Então Jesus falou assim, as suas palavras podem te absolver, ou então ela pode te condenar. E lá em Tiago, capítulo 3, verso 1 e 2, Tiago disse assim, o homem que tem controle das palavras que saem da boca dele, ele se torna varão perfeito. Ou seja, quando você tem controle da vontade de falar, mas você cala. Eu lembro que uma vez eu estava diante de algumas pessoas e um homem, ele me agrediu com palavras assim violentamente. Ele foi maligno. Ele me ofendeu. Eu fiquei tão irado assim. Ele me ofendeu. Aí eu falei assim, eu tenho que pegar no mesmo nível dele. Aí eu levantei. Todo mundo achou que eu ia. Eu falei assim, Deus está mandando eu sentar e ficar calado. Sentei e ficar calado. Por isso que Tiago disse, o homem, quando ele tem domínio das palavras que saem da boca dele, ele se torna o quê? Varão perfeito. Se torna o quê? Diga para nós assim, quer ser perfeito? Domine as palavras que saem da sua boca. Domine. Agora, preste atenção. Olha o diálogo
que Jesus teve com o centurião de Cafarnaum. Vou falar bem simples para você entender. O empregado do centurião estava entre a vida e a morte. Não pode deixar. Estava entre a vida e a morte. O centurião de Cafarnaum, que era uma autoridade, ele vai até Jesus. Vem cá, o centurião e Jesus. E o empregado dele lá longe, mais de um dia de viagem. E o centurião falou assim: Jesus, o meu servo está entre a vida e a morte. Lá na minha casa. Me ajuda. Aí Jesus falou assim: Centurião, fica tranquilo, porque eu vou lá na sua casa curar o seu empregado. Aí o centurião falou assim: Senhor, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Diga uma palavra. Diga uma palavra. O centurião de Cafarnaum era Anaguicas Porinho. Diga uma palavra. Daqui. E o meu servo será curado lá na minha casa. Porque as suas palavras vão voar. Ela tem poder de sair da sua boca. Elas vão voar por cima dos rios, das florestas, e vai entrar na minha casa, e as suas palavras vai entrar no corpo do meu empregado, e ele será curado. Porque as suas palavras têm poder. Centurião, por que você está dizendo que as minhas palavras têm poder? Porque as minhas também têm. As minhas palavras também têm poder. Como que as suas palavras têm poder? Jesus, eu digo aos meus soldados, vão, e eles vão. Vem, e eles vêm. As minhas palavras fazem os meus soldados irem e virem. O que eu falo acontece. Fica de pé. Agora senta. Senta aí, igreja. Centurião, por que você está dizendo que as minhas palavras têm poder? Jesus, estou dizendo porque as minhas palavras têm poder. Por trás das minhas palavras está o poder de César e o Império Romano. Quando eu falo, é César que está dizendo. É o Império Romano que está dizendo. Quando o Senhor abrir a boca, por trás das suas palavras está o poder de Deus. Só os pentecostais, só quem deu um som de ano aqui, caso. Senta aí. Faz assim, ó. Por trás das minhas palavras está o poder de Deus. Diga assim: o que eu falo acontece. Então, quem tem a unção de Anaguicas, ele sabe que as palavras dele têm poder. Então ele não usa a boca dele para destruir, ele usa para profetizar. Ele levanta e diz assim: este mês eu vou arrebentar. Este mês agora eu vou ultrapassar a minha meta.
Eu vou ter o salário que você profetizar. Você vai morar na casa que você profetizar. Você vai dirigir o carro que você profetizar. Abra sua boca e dá grito de glória. Senta aí, você não entendeu. Você não entendeu. Vou repetir aqui. A sua vida está na sua boca. A sua vida está na sua boca. Diga assim: o meu futuro está na minha boca. Repete para o diabo ouvir, vamos lá. Levanta a sua cabeça. Quem tem a unção de Anaguecaso, ele sabe. Faz assim, ó, que Deus está por trás das minhas palavras. Repete aí, vamos lá. Diga assim: porque as minhas palavras têm poder. Aí Jesus, lá no mar da Galileia, Jesus no mar da Galileia, Marcos 4:39, houve uma tempestade, uma ventania, um tufão. Jesus no barco, dormindo, os discípulos segurando o barco. A possibilidade do barco afundar era 100% na visão dos discípulos. E os discípulos gritaram: Jesus, acorda, porque nós vamos morrer. O barco vai afundar, Jesus. Aí Jesus levanta e Jesus faz 3 coisas. Primeiro, ele repreende o vento. O que ele faz? Fala com a boca, com a mão, vamos lá. Todas as vezes que o verbo repreender é usado na Bíblia, está referindo a demônio. Porque quem provocava aquela ventania era Satanás, para afundar e matar Jesus e os discípulos. Você lembra que lá no livro de Jó, Satanás ele se mistura no vento e faz um redemoinho violento e destrói a casa do filho mais velho de Jó, e os 10 filhos morrem debaixo dos escombros. Quem produziu aquela tragédia foi Satanás. E quem estava no vento sobre o mar da Galileia era Satanás, para afundar o barco. E os discípulos falaram: Senhor, acorda, 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 o barco vai afundar. Ele levanta e assim, ele repreendeu o vento. Repete para o diabo ouvir, vamos lá. Levanta a mão: Satanás, você está repreendido. Repete aí, vamos lá. Em nome de Jesus. Se existe alguma ventania na sua vida provocada pelo diabo, ele está repreendido a partir de agora, porque há poder nas minhas palavras, há poder nas minhas palavras. Abra sua boca e dá glória. Senta a igreja. Então, e ele faz 2 coisas. A Bíblia fala assim: e Jesus disse ao mar. Levanta a mão assim: eu sou o mar. Dá um grito aí, vamos lá. Eu sou o mar. Dá um grito, vamos lá. Ele disse 2 coisas ao mar. Ele falou assim: mar, acalma-te. Por que ele disse calma? Calma. Fala para você: calma, meu irmão. Jesus disse assim: calma, porque o barco que eu estou nele nunca vai afundar. Senta aí, porque muitos não pegaram. Deus te trouxe aqui nessa manhã para eu te dizer: fica calmo, porque Jesus está dentro do seu barco. Fica calmo. Senta aí, diga assim: que desespero é esse, meu irmão? Calma. Calma. Dá um grito aí, vamos lá. E lá diante do mar da Galileia, do mar vermelho, Deus falou assim: Moisés, diga aos meus filhos diante dessa
dessa tragédia, aquietai-vos, calma. Calma, 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 calma. Fica calmo, calma, tranquilo, calma. Não sei o tamanho da sua ventania, eu não sei como se escuta, eu não sei se o barco está jogado para lá, para cá, ou está a pico. Eu só estou dizendo, calma que Jesus está dentro do seu barco. Calma que Jesus está dentro do seu barco. Calma! Vamos mandar um recado de pé, vamos mandar um recado para o diabo e assim, diabo! Eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou calmo! E a segunda coisa, ele falou assim ao mar. Ele falou assim, cala-te. O que ele falou? Fala assim, cala com o violão, 1, 2 e... Cala-te. Por quê? Porque na hora da ventania, tem duas pessoas que estão olhando, Deus ou o diabo. Dependendo do que você falar, você vai autorizar o diabo a afundar o barco. E dependendo do que você falar, você vai autorizar Deus mantê-lo sobre as águas. Essa é a verdade. Então Jesus falou assim, cala-te! Não fale nada, calado! Por quê? Porque Jesus, ele não queria correr o risco de alguém falar alguma bobagem ali. Então, na hora da ventania, a melhor coisa é ficar calado. A melhor coisa é o quê? Calado, cala-te, cala-te. Fica tranquilo, fica calmo, calmo, cala-te, calma, calma, calado, calado. E eu quero parabenizar as mulheres, porque as mulheres praticam isso mais do que os homens, né? Não, é verdade. Você vê que toda vez que acontece um problema grave na família, a mulher é mais calma e ela fala menos. E os homens não. Os homens, né? Você está rindo? Eu estou profetizando a sua vida, minha irmã. Estou profetizando. Então põe a mão assim, as minhas palavras têm poder. Eu vou dizer assim, as minhas palavras se levantam, mas um tem poder mais violento. Igreja viva. Igreja viva. As minhas palavras. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória.